Meus irmãos, boa noite. Vamos mais uma vez meditarmos um pouco na palavra de Deus. E o texto desta noite encontra-se na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 18 ao verso 25. Vamos ler esse texto então. Então diz assim: servos, sede submissos, com todo temor, ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados, por isso o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Vamos orar? Senhor, obrigado porque podemos meditar na Tua palavra nesta noite. Queremos te agradecer pelo dia que tivemos. Queremos te agradecer tudo aquilo que o Senhor supriu para nós neste domingo. E queremos a Deus rogar nos leitos dos hospitais, para as pessoas enfermas, pessoas em suas casas que estão doentes, famílias sem recursos. Envia, Senhor, a Tua ajuda, com o Teu poder, com a Tua graça, porque Tu tens compaixão de todos nós. Abençoe-nos, Senhor, nesta noite, e abençoe também os nossos governantes, que eles tenham sabedoria, que eles ajam com prudência, que neles seja despertado o amor, para que possam pensar um pouco mais em toda a população, todo o povo, e que eles possam agir, Senhor, com sabedoria e conhecimento, e possam, Senhor, fazer o bem para todo o povo. Obrigado, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o escritor do Novo Testamento, William Barclay, ele diz que no Império Romano havia cerca de 60 milhões de escravos. Imagine, 60 milhões de escravos. E esses escravos não eram apenas aqueles que faziam serviços domésticos, mas ele diz que médicos, professores, secretários, músicos, atores eram considerados como escravos. E é interessante que os escravos, eles não tinham permissão para se casar, mas eles acabavam coabitando, não é? E os filhos nascidos não eram propriedades deles mesmos, eram propriedade dos donos, não é? Não eram dos pais, mas dos patrões, dos donos, dos senhores. Assim como os cordeiros nascidos das ovelhas não pertenciam ao rebanho, não é? E as ovelhas, eles pertenciam ao dono do rebanho, não é? E o que é interessante é que na lei romana, o escravo não era uma pessoa que tinha direitos, não era tratado como uma pessoa, um ser humano, mas uma coisa, e ele não tinha nenhum direito legal, e por essa razão não poderia haver nenhuma justiça para um escravo. Graças a Deus pelo cristianismo, porque
tornou todos os homens preciosos aos olhos de Deus. Agora vocês imaginem, um escravo se converte, o patrão também, e os dois frequentam a mesma igreja. O que pode acontecer? Isso poderia levar o escravo a se rebelar, a ficar preguiçoso e a não fazer o seu trabalho. Pensando nisso, é que Pedro escreve. E o que é interessante é que Pedro, nos versos 11 a 17, ele escreve explicando como deveria ser os deveres com os não cristãos e para com as autoridades. Como o cristão deveria agir diante dos não cristãos, dos não cristãos e perante as autoridades. Nesse texto aqui, de 18 a 25, o que Pedro vai nos escrever e nos orientar é falando acerca de Jesus. Jesus Cristo, como servo humilde, nos mostra o bom exemplo, o exemplo perfeito para praticar a submissão. Em primeiro lugar, a submissão ela é necessária quando praticamos um serviço a alguém. É isso que ele diz nos versos de 18 a 20. Olha só. Ele diz assim: servos, escravos, trabalhadores, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor. Não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Então, não deveríamos ou não devemos ser submissos aos patrões que são bons, mas até aos arrogantes e perversos. É fácil ser submisso a um patrão, a um senhor bom e cordato. É fácil. Mas o que Pedro está dizendo é que se o patrão, se o senhor for arrogante e tratar mal, Pedro diz, mesmo assim, nós devemos ser submissos. E aí ele explica por quê, no verso 19. Ele diz assim: porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Então ele deveria fazer isso por causa da sua consciência para com Deus. E qual era a sua consciência? Não era a questão comum de ter consciência sobre as coisas. Era ter consciência de que ele deveria fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é essa: sede submissos. E ele diz assim no verso de número 20: pois que glória há se pecando, sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato diante de Deus. Então, olha só os dois casos que ele coloca aqui. Em primeiro lugar, ele diz assim: se a pessoa pecando, fazendo coisa errada, é esbofeteada, tendo um justo castigo, ela suporta com paciência. Agora, olha o outro caso. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato diante de Deus. Então, ele está dizendo aqui que é para a gente praticar o bem. Podemos até ser afligidos por isso, mas ele diz que isso é grato diante de Deus. Olha só, a submissão é necessária quando nós prestamos serviços a alguém. Não só quando o Senhor for bom
e cordato, mas quando também for perverso. Em segundo lugar, Pedro vai dizer aqui acerca da nossa responsabilidade em praticar a submissão. Ele diz isso nos versos 21 a 22. Olha só. Ele diz assim: porquanto para isto mesmo fostes chamados. Chamados para quê? Para praticarmos a submissão. E ele diz assim: fomos chamados para isso. E olha só o exemplo que ele dá aqui. Ele diz assim: pois que também Cristo, ele vai dizer que Cristo sofreu em nosso lugar. O que Cristo fez de errado? Cristo pecou? Foi esbofeteado? Não. Jesus Cristo praticou o bem, foi afligido. Os irmãos podem verificar aqui isso nos evangelhos, verificar o quanto ele sofreu. Sua vida toda foi uma vida de submissão à vontade do Pai, sofreu muita aflição. Mas o que Cristo fez? Ele sofreu no nosso lugar. E quando nós observamos no evangelho o que Cristo fez, está claramente ali o exemplo para seguirmos os seus passos. Imitar a Cristo. E é isso que ele diz. Ele diz assim: porquanto foi para isto mesmo nós fomos chamados, para praticarmos o bem, mesmo sendo afligidos, porque foi isso que Cristo fez. Pois que também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-nos o exemplo para seguirmos os seus passos. Nossa responsabilidade é sermos submissos, tendo como exemplo maior o exemplo de Jesus. O exemplo de Jesus. Então, a submissão é necessária quando prestamos serviço a alguém. Nossa responsabilidade é praticar a submissão assim como Cristo fez. E em terceiro lugar, Cristo, é isso que Pedro vai mostrar, o exemplo de Cristo numa submissão silenciosa. Uma submissão silenciosa. Olha só o que ele vai dizer dos versos 23 a 25. Ele diz assim: pois ele, Jesus, quando ultrajado, quando era ofendido, quando sofria afronta, Pedro vai dizer que ele não revidava. Quando era xingado, quando era desrespeitado, Jesus não xingava. Jesus não desrespeitava. Jesus não pagava com a mesma moeda. É isso que ele está dizendo aqui. Que quando era ultrajado, ofendido, afrontado, humilhado, o que Cristo fazia? Ele não revidava. Ele diz assim: quando maltratado, ele se calava, não fazia ameaças. Mas então, quando Cristo era afrontado, ofendido, humilhado, o que ele fazia então? Olha o que Pedro diz. Pedro diz assim: ele não fazia ameaças, não revidava, ele não xingava também, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então, ele entregava a Deus, ao seu Pai, aquele que julgava retamente. Nesses dias, e às vezes premido pelas circunstâncias, nós sentimos também o desejo de ofender, de revidar, de querer pagar com a mesma moeda. Não é esse o ensinamento bíblico e não é esse o exemplo de Cristo a ser seguido. Muito pelo contrário. Ele diz no verso de número 24, ele diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Os nossos pecados. Para que nós
mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Então, o que ele está dizendo aqui é que Cristo, que não tinha pecado nenhum, olha o que Cristo fez. Ele carregou sobre o madeiro os nossos pecados. Mas com que objetivo ele fez isso? Aí ele explica: para vivermos conforme a justiça divina. Então, Jesus Cristo, ele não carregou os nossos pecados para continuarmos pecando. Muito pelo contrário, ele nos deu vida. E aí ele diz assim: para que, mortos para os pecados, e isso é o que Paulo também diz no capítulo 6 de Romanos, mortos para os pecados, vivamos para a justiça de Deus. E ele diz ainda que nós fomos sarados das nossas enfermidades. Isso está também, isso corrobora com aquilo que Isaías diz em Isaías 53. Olha só, olha o exemplo de Cristo, o exemplo silencioso. Olha o que Cristo fez. Cristo não revidava. E o que ele faz? Ele diz assim: você que recebeu vida, que está morto para o pecado, faça isso agora. Viva conforme a justiça de Deus. Quando maltratado, não revide, não pague com a mesma moeda. Quando ofendido, quando afrontado, suporte isso, seja submisso. Cristo é exemplo perfeito de submissão, de obediência ao Pai. Nós somos filhos de Deus. E o que devemos fazer? Devemos imitar a Cristo. E é isso que Paulo diz em Filipenses 2,5, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha só o exemplo de Cristo para todos nós, não é? Agora, para finalizar, olha só, Pedro não escreve só para aquelas pessoas, os cristãos daquela época, ele escreve para nós. E quem conhecia melhor Jesus do que Pedro, né? Ele escreve para nós, para que nos nossos relacionamentos no dia a dia, nós demonstremos que somos submissos a Deus. Quando nós submetemos a Deus, nós mostramos conscientemente que estamos realizando a vontade dele. A submissão a quem prestamos serviço deve refletir a nossa submissão a Deus, da mesma forma que somos submissos às autoridades que nos governam. Em terceiro lugar, Jesus foi obediente ao Pai, recusou-se a desobedecê-lo para que pudéssemos ser redimidos. E agora, redimidos, não devemos viver de qualquer jeito, devemos seguir o exemplo que Cristo nos deixou. Outra coisa importante aqui é que podemos viver bem. Podemos viver bem. Mas por que nós devemos viver bem? Por causa de tudo aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Por isso podemos viver bem. E em terceiro lugar, e por último lugar, aqui em quarto, o cristão deve de fato ser um trabalhador melhor do que qualquer outro, submetendo ao seu Senhor. E é interessante que quando o cristão se esmera no seu trabalho, Deus é glorificado. Glorificamos a Deus todas as vezes que fazemos o nosso trabalho submetendo a Deus e fazendo o nosso trabalho da melhor maneira. Cristo, como servo humilde, nos mostra
o exemplo perfeito para praticarmos a submissão. Glorifiquemos o nome do nosso Deus, nos submetendo aos senhores, não é? Aos nossos, quando nós formos praticar, fazer algum serviço a alguém, devemos ser submissos, não é? Rebelião, revidar, isso não condiz com a atitude cristã. Xingar os outros, ofender os outros, não foi isso que Cristo fez, não é? Não foi isso que Cristo fez, né? Quando ultrajado, ele não revidava com o traje, não é? E o texto diz ainda que ele não cometeu nenhum pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Cristo é o exemplo maior para as nossas vidas que devemos praticar. Vamos orar e agradecer a Deus e pedir que Ele nos torne cada dia mais submissos e conscientes que devemos imitar a Jesus Cristo. Oremos. Senhor, obrigado por esta carta que nos ensina. Obrigado, Senhor, porque o Senhor quer que sejamos submissos nesses tempos tão difíceis. O Senhor deseja que sejamos submissos às autoridades, que devemos ser submissos, Senhor, aos nossos senhores e a quem nós prestamos serviço. Senhor, perdoa os nossos pecados, que nos nossos lábios não saia nenhuma palavra profana, que dos nossos lábios não saia nenhuma palavra que possa denegrir a imagem de Cristo. Senhor, que o nosso comportamento dia a dia seja um comportamento de cristão, um comportamento de alguém que imita Cristo. Foi para isso que fomos chamados. Quando imitamos a Cristo, nós glorificamos o Teu nome. Senhor, que o nosso desejo maior seja durante esta semana glorificar o Teu nome através das nossas atitudes, das nossas ações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe a todos. Uma boa semana.